Olá a todos, para aqueles que não me conhecem ainda, nesta encarnação me chamo Devanir, faço parte da comunidade espírita Caminheiro do Amor, que fica na cidade de São Paulo, na rua Arnaldo Magnicaro, 1370. Né? Então, nós estamos aqui buscando por meio, né, desses meios eletrônicos, levar um pouquinho daquilo que conhecemos, né, que tivemos a oportunidade de aprender sobre os ensinamentos da doutrina espírita. Né? Estaremos falando aqui sobre o Evangelho, no capítulo 13 do Evangelho, né, que não saiba a sua esquerda o que faz a sua direita. Né? E nós gostaríamos de esclarecer, né, não sei em que momento as pessoas estarão vendo esse vídeo, mas no momento atual, nós estamos em janeiro de 2022, estamos vivendo ainda um alerta sobre a questão de Covid. Né? Então muitas pessoas não se sentem ainda confortáveis para poder frequentar fisicamente, né, presencialmente, os evangelhos da casa. Então nós estamos buscando, por meio desses recursos, levar um pouco daquilo que a gente compreende sobre os ensinamentos da espiritualidade. A casa já retornou às suas atividades presenciais, estamos seguindo todos os protocolos, né, de higiene e segurança da saúde, para que todos possam estar lá muito confortáveis e tranquilos para participarem tanto das palestras quanto dos atendimentos fraternos e dos amparos aos irmãos em necessidade. Né? Bom, primeiro nós vamos então pedir a Deus para que neste momento ampare, né, a todos os irmãos da espiritualidade que auxiliam na condição da saúde, né, para que os nossos queridos irmãos Bezerra de Menezes, André Luiz, que têm as suas falanges voltadas para o atendimento da saúde, que possam auxiliar a humanidade neste momento, né, que possa ir a todas as residências, aos hospitais, em que haja um coração necessitando de um amparo nas questões da saúde, tanto física quanto espiritual. Né? Então agradecemos a Deus por conseguirmos chegar até aqui, né, por estarmos neste momento colaborando um pouquinho com o nosso conhecimento, né, que a gente possa aí cada vez mais, com o amparo do Evangelho, avançarmos em direção à nossa perfeição. Né? Bom, então no tema de hoje nós vamos falar do item 11, né, sobre a beneficência. Esse texto foi trazido por um irmão chamado Adolfo, né, em 1861 em Bordeaux, na França, e ele foi um bispo de Alger. Né, e ele vem nos trazer sobre a questão da beneficência. Bom, a beneficência, ela é um sentimento, né, que o ser desenvolve na condição de ajudar aos seus irmãos, né, de servir. E aí nós vamos então nos remeter à condição do ensinamento, né, que o apóstolo Paulo nos traz sobre a importância da caridade. Né? Inclusive ele traz um texto no capítulo 15 do Evangelho: fora da caridade não há salvação. E aí nós precisamos refletir muito sobre isso, porque a espiritualidade vem nos trazendo todos esses ensinamentos sobre a questão do processo de transição, né? Já lá com Kardec, já eles trouxeram isso na Gênese, já trouxeram com Emmanuel, né, no A Caminho da Luz, falando sobre todo esse processo da evolução, desde a criação do mundo até o trajeto que nós vamos fazer para nos tornarmos perfeitos. Né? Então, com todo esse conhecimento, a gente vai aprendendo que não há outra forma do espírito se livrar das suas dificuldades, das suas dores, né, de tudo aquilo que lhe incomoda, se não for por meio do amor. Né? E a caridade, ela é o amor em ação. Nós precisamos cada vez mais refletir sobre isso que vem sendo trazido e fortemente em todas as casas espíritas ao qual eu conheço, e também várias palestras de irmãos que eu acompanho, e isso tem sido uma forma assim muito insistente,
sendo pedido pela espiritualidade que nós possamos atentar para essa necessidade de nos ajudarmos mutuamente. É importante a gente ter isso em mente, porque não há possibilidade de um espírito tornar-se feliz enquanto os seus irmãos passam por dificuldades, né? Não há como deitar num travesseiro, numa cama quentinha, sabendo que no relento tem um irmão que não tem um lugar decente para dormir, não tem uma comida decente para poder saciar a sua fome, não tem uma roupa para poder cobrir o seu corpo. Então nós temos que entender que um processo de evolução de um mundo como o planeta Terra é um processo que envolve toda a humanidade, né? Então, fazendo referência à condição humana, né, a espiritualidade tem chamado a gente para nós irmos pouco a pouco, né, deixando o homem velho, né, ou seja, aqueles pensamentos retrógrados, né, pensamentos difíceis, e ir construindo, né, um novo ser, né? Então nós temos que observar isso, que é necessário que a gente comece a fazer da nossa vida algo diferente na questão positiva de servir, de amar, né, de trabalhar. Muitas vezes as pessoas se prendem às condições dos vícios da terra, achando que eles são fontes de felicidade, né? Mas determinados vícios são fontes de dor, né? Tantas pessoas às vezes se iludem com o poder, com a riqueza, né? E acham que todos aqueles que detêm essas condições, né, eles são felizes. Mas nem todos serão felizes nesta condição, né? Porque é necessário que haja a compreensão, né, de que o problema não é o poder, o problema não é a riqueza. O problema está com o espírito que o detém, qual que é o uso que ele está fazendo daquilo que foi concedido a ele naquele momento, né? Porque muitas vezes invejam a esses, mas vejam só, né, como não será o retorno de um irmão no plano espiritual que hoje, nesta condição, recebendo a permissão da divindade para ter riqueza em abundância, né, riqueza material, ter muitos recursos monetários, que possa ali comprar tudo o que ele sente vontade, sente desejo, né? Só que ele ignora os seus irmãos que passam necessidade, que passam fome, né? Ele ignora aqueles que estão ali muitas vezes morrendo de fome, estão morrendo por falta de recursos, né, para a área da saúde. Então a gente relembra, né, uma passagem do ensinamento do Evangelho, né, a passagem de Lázaro e o rico, né, onde ele estava, o rico, dentro das suas instalações, né, sempre comendo do bom e do melhor, e não observando Lázaro, né, que vivia miserável, jogado nas calçadas, né. Então, quando Lázaro desencarna, retorna para o plano espiritual, logo na sequência retorna, então, aquele que tinha esses recursos, mas não prestava atenção, né. Então, quando ele vê Lázaro, lá que ele cita, né, na condição de Lázaro estar lá junto com Abraão e ele estar em sofrimento, ele pede então que Lázaro volte, né, e vá falar com os seus irmãos para que eles possam agir de forma diferente, né. E aí é mostrado então para ele que não adiantaria, né, porque se quando Lázaro estava encarnado não foi possível eles perceberem, né, a necessidade de Lázaro, imagina agora Lázaro desencarnado tentando se mostrar a eles para falar alguma coisa, né? Então, o que se representou com essa história, né, é a condição daquele que possui a riqueza, o que ele vai encontrar no plano espiritual conforme o fim que ele der para a riqueza, né? A gente já aprendeu que é tudo o que nós temos de poder, de riqueza, ou seja, qualquer condição que o ser traga
em abundância, ele tem como fim prover para os outros que não têm o necessário algo que eles possam pelo menos ter dignidade, né? Então não é distribuir a riqueza de forma igual. Nós já aprendemos com a espiritualidade também, pelo estado evolutivo de cada espírito, aqueles que se dedicam mais para o trabalho, para o desenvolvimento, para o crescimento, né, eles vão se destacar, eles vão começar a fazer as coisas pelos outros, né, vão começar a fazer esse recurso como nos talentos, né, fazer dar 1 para 100, né, 10 para 1000, enfim, vai fazer isso multiplicar falando em termos de valores monetários, né, e outros vão simplesmente se estagnar ali, vão parar, não vão fazer nada. Então não é essa a condição, mas a condição é de aqueles que possuem saber, né, que aquilo que tem é para ser contribuído com aqueles que para servir de contribuição para aqueles que nada têm, né, que de 1 quilo de arroz, né, possa se fazer meio para cada um, possa se doar meio e ficar com meio quilo, né? Então, do pouco que nós temos, é possível que a gente consiga ainda ajudar as pessoas, fora que nós estamos falando sobre caridade material, mas tem a caridade moral também, né, que não requer recursos materiais, né, ela requer boa vontade de ouvir, né, em poder dar ao outro um apoio. Também essa condição, né, não só da riqueza do poder, mas da inteligência, né, a condição da inteligência, da capacidade de reter conhecimento. Isso, né, é feito também, permitido para alguns espíritos, de que ele possa usar esse recurso para ajudar outras pessoas que não conseguem. Então alguém que, por exemplo, né, já tenha formação acadêmica suficiente para compreender e ler qualquer texto, né, saiba interpretar, tenha capacidade de escrever livros, tenha capacidade de escrever artigos, que ele possa usar esse conhecimento para ensinar aquele que não sabe ler, né? Também é uma caridade, também é uma benevolência, né? Se você sabe de um vizinho, de um colega de trabalho que não sabe ler nem escrever, que possa dedicar ali meia horinha por dia com esse irmão, né, perguntando para ele se ele quer, né, óbvio, a gente tem que respeitar a vontade do próximo, mas dizer, né, ou perguntar para ele se ele gostaria de aprender, porque ainda é tempo. Nenhum conhecimento é perdido pelo espírito, né, mesmo que na forma física ele esteja numa idade avançada, mas isso não é perdido, porque o espírito acumula aquilo, né, e para as próximas encarnações ele já vai ter muito mais facilidades. Então a gente pode também fazer isso, não requer recursos materiais, né, requer os recursos da inteligência. Então, nós vemos como nós podemos ajudar uns aos outros. As nossas preces também. Nós estávamos falando sobre essa condição dos que têm recursos materiais em abundância, aqueles que têm o poder também, né? Precisamos orar por eles, para que eles possam usar o poder que têm em favor daqueles que nada têm, né? O mais forte precisa usar a sua energia para auxiliar aqueles que são mais fracos. Muitas vezes nós estamos fazendo isso, nós estamos pegando os mais fracos, quando nós não, né, subjugamos eles, nós estamos abandonando-os. Quantos, né, netos, quantos filhos não estão abandonando seus pais, porque eles já não conseguem se locomover mais, né, de forma rápida, eles não conseguem mais ter o raciocínio rápido, então estão jogando, né, talvez seja uma expressão forte, mas estão colocando eles ao cuidado de pessoas estranhas, como acompanhantes, como nos asilos, né, e muitas vezes são esquecidos lá. Mas se nós temos hoje a jovialidade e a vitalidade,
é para nós podermos auxiliar aqueles que já estão com uma idade mais avançada, né? Um irmãozinho que vai subir num ônibus, a gente pode ajudá-lo. Muitas vezes nós vemos nos coletivos, né, os mais jovens fingindo dormir em bancos reservados para os mais idosos e os idosos sofrendo em pé aqueles solavancos, né, de arrancadas do ônibus, e eles com dificuldade de se segurar, já não tem tanta força. E aí nós nos deparamos com os mais jovens, né, ali curtindo um seu soninho da beleza, num assento que, por lei, né, falando aqui de São Paulo, é destinado a pessoas que estão com dificuldade de mobilidade ou estão com idades avançadas, nos quais os seus membros já não conseguem permanecer por tanto tempo, né, em pé, e ainda mais em transportes coletivos. Então, olha só como não será para esses irmãos, né, que estão fazendo isso, que estão cometendo esses erros, como não será difícil o retorno para o plano espiritual, né? Então as nossas preces por eles podem ajudar a nossa benevolência, estar também aí, em orar por aqueles que estão cometendo os seus erros, né? Como nós gostaríamos que orassem por nós também. Nós temos hoje, né, também desafios nas nossas vidas. Nem sempre nós estamos conseguindo fazer da maneira correta, né, as coisas, não estamos conseguindo fazer com que as nossas escolhas sejam as mais certas, mas então temos que começar a nos corrigir, como os Espíritos nos disseram. A gente tem que começar a tirar de dentro de nós o homem velho, aquele que estava lá preso, né, às condições de orgulho, vaidade, egoísmo. Nós temos que nos livrar desse sentimento, né, e começar a preencher com caridade, com amor, né, com a condição, com virtudes, né, que são mais alinhadas com o pensamento do Cristo. Então nós temos que começar a trabalhar muito mais isso em nós. Nós não podemos deixar isso tomar conta, porque a humanidade está caminhando para um mundo regenerador. No mundo regenerador, né, é um mundo em que a gente vai ter que nos esforçar mais para poder ter caridade e amor uns com os outros, né? Então, tomando até aqui um trecho em que Santo Agostinho nos traz, né, um ensinamento sobre os mundos regeneradores. Então eu vou tomar a liberdade aqui de ler, que está lá no capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu Pai, né? E aqui ele vem nos falar sobre os mundos regeneradores. Ele fala: os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os felizes, né? A alma que se arrepende neles encontra a paz e o descanso, acabando por se purificar. Sem dúvida, mesmo nesses mundos, o homem, né, falando de humanidade, ainda está sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e os vossos desejos, mas está isenta das paixões desordenadas que vos escravizam. Neles não há mais o orgulho que emudece o coração, a inveja que o tortura e o ódio que o asfixia. A palavra amor está escrita em todas as frontes. Uma perfeita equidade regula as relações sociais. Todos manifestam a Deus, né, e procuram elevar-se a Ele, seguindo as suas leis. Então, nós vamos percebendo que um mundo regenerador, ele tem uma diferença muito grande desse mundo de provas e expiações que nós estamos vivendo ainda neste momento, né? E também aqui, para não poder falar sobre esse item 11, tem um trecho que esse nosso irmão Adolfo nos traz, que, né, no meu entender, é quase que uma poesia, né, para a caridade, que ele faz aqui para a gente.
né, para a gente poder refletir um pouquinho sobre a importância, né, de estarmos trabalhando, né, em servir o nosso próximo. Aí ele coloca aqui para a gente, né, caridade, palavra sublime que resume todas as virtudes. És tu que deves conduzir os povos à felicidade. Ao praticar-se, eles estarão semeando infinitas alegrias para o próprio futuro, e durante o seu exílio na terra, serás para eles a consolação, o antigozo das alegrias que mais tarde desfrutarão, quando todos reunidos se abraçarem no seio de Deus de amor. Foste tu, virtude divina, que me proporcionastes os únicos momentos de felicidades que gozei na terra. Possam os meus irmãos encarnados crer na voz do amigo que lhes fala e lhes diz: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Né? Olha só, uma declaração de amor, né, para a caridade. Esse irmão nos traz uma reflexão muito importante, que é nós vermos o quanto é necessário nós estarmos fazendo o máximo possível, né, que a gente puder, para poder servir, para poder amar ao próximo, para seguir o ensinamento de Jesus, como ele nos falou, que deveríamos amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos, né? Então é necessário que a gente nos transforme. Nós não podemos ficar insistindo, né, na dor, no sofrimento. Eu muitas vezes me pego a refletir, né, sobre como não deve ser difícil para um irmão que levanta, né, ou abre os seus olhos num dia maravilhoso, e aí o único pensamento que ele tem é: quem será que eu vou enganar hoje? Quem será que eu vou furtar alguma coisa? Quem será que eu vou agredir hoje? Não é triste nós pensarmos, né, que os nossos irmãos, né, ou até mesmo nós, quando estamos com esses pensamentos difíceis, às vezes estamos saindo para o trabalho e aí ficamos com um pensamento: nossa, que tristeza, vou ter que encontrar aquelas pessoas de novo. Ah, meu Deus, livrai-me dessas pessoas, como se elas fossem todo o nosso problema. Nós não conseguimos ver que, né, estaria em nós a necessidade da mudança, porque eu não posso mudar aqueles que estão junto comigo, eu só posso mudar a mim mesmo. Então, essa condição da transformação, né, o que nós chamamos comumente no meio espírita de reforma íntima, já traz esse ensinamento, ou seja, é de dentro para fora, é íntimo, né? Começa lá dentro comigo, para depois eu expandir isso e expressar nas minhas atitudes para o mundo lá fora, né? Então nós estamos deixando, né, esses sentimentos de raiva, né, de sofrimento tomar conta dos nossos corações, e aí muitas vezes esquecemos de olhar para a beleza da vida. Queridos irmãos, vamos acordar enquanto há tempo. Vamos deixar realmente aqueles homens das cavernas, né, que agíamos por instinto, né, com tanta ignorância, deixar ele lá no passado, no tempo passado. Vamos olhar agora para o novo. Vamos trabalhar em nós as nossas angústias, as nossas aflições, as nossas dores, e vamos buscar quais são os motivos que estão nos deixando desta forma. E aí vamos trabalhá-los. Vamos eliminar o orgulho, a vaidade, os ciúmes, todos os sentimentos que nos atrapalham. Vamos nos conectar com Deus, com a divindade, né? Na sua essência, no seu amor. E vamos trabalhar
com muita paz, com muita harmonia. Então que Deus abençoe os vossos lares, abençoe os vossos caminhos, que tenham todos, né, muita paz no coração. Fiquem com Deus e um grande abraço.